Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vou usar a versão da NVI. Tá? Nessa versão vocês vão entender melhor. Este texto é um dos textos mais difíceis da Bíblia, tá? Meu querido, eu sei que durante os anos e as décadas você acostumou com uma mensagem temática, algo assim mais fácil, mais prático, né? Mais agradável aos ouvidos, e uma mensagem expositiva é algo mais denso, é algo mais explicado, mas eu quero deixar bem claro para a igreja, quem escreveu a palavra de Deus foi o Espírito Santo, amém? E quando a palavra que o Espírito Santo foi explicada, nós devemos nos alegrar. Glória a Deus, igreja. O problema está em nós, que não conseguimos estudar, a gente passa um ano sem ler o livro. A gente está sempre procurando a facilidade, em tudo na vida. Tudo tem que envolver entretenimento, porque senão o nosso cérebro não aguenta. Está errado isso, meu querido. Está errado isso. Até mesmo parar para pensar e meditar está doendo. E incomoda, e nós não queremos fazer, devemos tirar isso da nossa vida. Meu querido, se cerque de coisas difíceis, busque o desconforto. O ser humano está cheio de conforto, meu querido. É carro, é comida, tudo hoje está mais fácil. Até no ensino, antigamente você tinha que sentar e aprender direitinho, agora as melhores escolas aí estão procurando professores engraçados aí, porque as pessoas não estão tendo a capacidade de ter uma concentração sadia. Quanto mais no que diz respeito à palavra de Deus, se você for pegar este texto aqui, por exemplo, né, muitos trazem essa palavra aqui de forma engraçada, para você rir, para você ir distraindo ao mesmo tempo e escutando a palavra de Deus. Meu querido, isso não dá sangue forte. Não dá. Eu quero te chamar para você amar a mensagem expositiva. Amar, porque é a explicação da palavra de Deus, e nós por natureza não gostamos de coisas difíceis, nós queremos sempre o conforto, estamos sempre atrás da felicidade, mas está escrito na palavra, porque o povo sempre procurou a facilidade e o caminho mais fácil, e o Senhor disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, maturidade neste momento, uma mensagem expositiva, ela é mais densa. Vamos ler aqui 40 versículos, né? Um desafio, trazer isso no espaço de 1 hora, mas Deus vai dar graça no nome de Jesus, como deu hoje na parte da manhã. Amém, meus amados? Vamos lembrar do contexto aqui, porque o pano de fundo é muito importante para você entender este texto. Né? O contexto é muito importante, porque esta carta foi escrita 2000 anos atrás. Meus queridos, esta igreja era caracterizada, ao ler esta carta, você vai concordar comigo que essa igreja estava caracterizada por duas coisas pelo menos. Orgulho intelectual, nós conhecemos, e orgulho espiritual, nós somos espirituais. E juntou isso e fez o estrago. E o estrago desse orgulho foi tanto que eles desprezaram o líder que ganhou eles para Jesus, o pai deles da fé, que era Paulo, e começou a escolher líderes segundo a sua preferência. Aí eu me identifico mais com esse. Começou com a identificação para depois ir para a idolatria. Né? Paulo escreve essa carta, mas nós sabemos que pelo menos 3/4 da igreja estavam contra Paulo. Um dizia, sou de Cefas, outro, sou de Apolo, outro, sou de Cristo, sou mais espiritual que você, sou de Cristo. E Paulo não aceita nem aqueles que falam que eu sou de Paulo. E lembrando os irmãos, se vocês lerem a carta aos 2 Coríntios, este problema não se resolveu. Porque Apolo e nem Paulo aceitaram essa idolatria. Quando você lê a 2ª carta aos Coríntios, esta igreja começou a idolatrar os superapóstolos. Não sabemos quem são, mas eram homens que entravam no perfil deles,
de homens pregadores de sucesso, homens de Deus. Né? E Paulo fica do capítulo 1 ao capítulo 4 tratando disso. E o pano de fundo disso também, da idolatria, é a vaidade, o orgulho espiritual e intelectual. No capítulo 5, Paulo condena esta igreja, porque esta igreja estava alegre, porque tinha no meio dela um homem que estava deitando com a própria madrasta, a mulher do seu pai. E no capítulo 5, no capítulo 6, esta igreja, os homens dessa igreja estavam falando o seguinte: o corpo é para o alimento, né? Assim como também é para o sexo, né? E, né? Tudo me é lícito. Paulo, não, opa, peraí, não. Só porque você sente fome e é lícito comer, não significa que quando você sente vontade de fazer sexo, você tem que procurar uma prostituta. Não, nós somos de Cristo Jesus. O nosso corpo pertence a Cristo Jesus e jamais vamos unir o que pertence a Cristo Jesus a uma prostituta. E o pano de fundo disso aí também é orgulho intelectual e espiritual. E aí vocês têm que entender, que vai servir também para o capítulo 7, que a doutrina, o ensino de Platão, era muito forte ali em Corinto. Pastor, o que tem isso a ver comigo e com a palavra de Deus? Tem tudo a ver, meu querido. Porque os ensinos que estão por aí estão tentando nos influenciar a todo momento e você tem que dar nome aos bois. E aqui o problema é Platão. E Platão tinha um ensino que era o seguinte: o mundo das ideias é o mundo perfeito. Este púlpito aqui, ele é imperfeito no mundo material. É aquele, está imperfeito. Aqui ele é imperfeito. Mas no mundo das ideias ele é perfeito. E aí, juntando com a espiritualidade e tal, começou a falar que o mundo espiritual é perfeito e o mundo material é ruim. E isso era tão forte ali né, onde foi influenciado pela cultura grega e fazia parte do Império Romano, que Paulo foi pregar lá em Atenas, e quando ele falou da ressurreição, a gente não quer escutar você mais não, meu querido. Por quê? Como assim? O Filho de Deus ressuscitou? A matéria é ruim. A matéria é ruim. E ele ressuscitou? Não. Não aceitamos este ensino, não. E foi este ensino que fez a igreja acolher aquele homem que estava pecando com a madrasta. Por quê? Não, com o corpo ele pode fazer o que quiser, desde que a mente dele seja pura. E foi este ensino também que estava dominando os homens ali do capítulo 6. Eles entendiam que com o corpo poderia fazer o que quiser, contando que a mente deles pertencesse a Deus. E assim se ajuntavam com as prostitutas. Mas só que tem um porém nessa coisa toda. Tem um porém. Este ensino de Platão pode, ele é um tronco que pode gerar dois galhos. Um galho é esse, olha, se a minha mente for pura, com o corpo eu posso fazer o que eu quiser. E o outro galho é esse aqui. Não, eu não vou fazer nada que diz respeito ao corpo. Alimento, sexo, não. Eu vou ser ascético, acho que essa é a palavra. Ascético não é o mesmo que cético. Cético é aquele que não crê em nada. Ascético é aquele que é radical, que busca se isolar e não quer nenhum prazer para a vida dele. Ele tira da sua vida todos os prazeres. Tá? E, contemporâneo, isso aqui um pouquinho depois, Paulo escreve para Timóteo, porque está acontecendo um problema muito grave no meio das igrejas. Timóteo está pastoreando Éfeso, e Paulo escreve para Timóteo. Timóteo, está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Nos últimos tempos virão mestres, homens entrarão no meio das igrejas, pregando contra o casamento, falando que não se deve casar, viver de uma maneira ascética, nada de prazer na vida, porque o corpo, tudo que diz respeito ao corpo, você tem que, não, nenhum prazer, nada de prazer no corpo, seja através de comida, seja através de sexo. E eles também pregarão contra os alimentos que Deus fez para o homem.
muito provavelmente este problema que Paulo está enfrentando aqui. Porque na hora que você vai estudar o contexto lá, os registros, aquele povo era dominado por esse tipo de doutrina. E isso entrou na igreja. Entrou na igreja a ponto de a pessoa se considerar mais espiritual se ela viver sem sexo. Pessoa casada. A ponto de pessoas que têm um casamento misto, crente com descrente, querer separar. A ponto de jovens solteiros ficarem constrangidos a não casar por causa desse entendimento. Não vou casar não. Ai meu Deus, o que vai acontecer de mim? Não vou casar não. Este é o pano de fundo. Tá? Vamos ler. Eu vou lendo os versículos, é um texto muito grande. Eu vou lendo e explicando, porque senão eu vou ler tudo e depois vou ler e explicar de novo, vai tomar tempo. E é uma pregação muito grande e eu espero que você renove suas energias mentais, porque vai ser um tempão aqui pregando esse versículo, esse texto aqui. Amém, igreja? Glória a Deus? Está acordado? Então tá bom. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Tem um problema aqui. A igreja sabe que Paulo não tem mulher. Ou Paulo era viúvo, ou a mulher dele abandonou ele quando ele converteu do judaísmo para servir a Cristo. Ou Paulo nunca se casou. E Paulo tinha uma preferência. Ele tinha uma preferência. E provavelmente ele falava disso, da preferência dele. Ele vai explicar mais para frente por que da preferência dele. Eu vou chegar lá. Até lá, preste atenção. E aí escreveram para Paulo algumas dúvidas, porque a igreja estava tendo problemas no meio da igreja. Acerca do casamento. E Paulo, em parte, concorda com a frase. Provavelmente, isto, é bom que o homem não toque mulher, foram os coríntios que escreveram na carta para Paulo. Ô Paulo, é bom que homem não toque mulher, né? E o que significa isso? É bom que o homem não tenha sexo, que o homem não se case. Né? É um eufemismo, né? É assim que fala. Eu embolo com as palavras às vezes. Não é bom que o homem se case. É isso. É bom que o homem não se case. Em outras palavras, é isso. Aí Paulo, opa, não. Freia a coisa aí. Não é bem assim. Não é bem assim. Para aí. Existe uma coisa, a imoralidade sexual. Porque quem não nasceu com o dom do celibato e escolhe não casar, vai fazer muita força ao longo do caminho e vai praticar impureza sexual, sexo fora do casamento. Porneia, imoralidade sexual, impureza sexual é sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento, seja entre namorados, seja um marido que trai a mulher com outra mulher, ou vice-versa. Sexo fora do casamento é imoralidade sexual. E a pessoa que sendo casada ou sendo solteira, escolhe viver sem sexo, sendo que não é celibato, não tem o dom do celibato, vai cometer imoralidade sexual. Vai cometer. Então Paulo fala,
por causa da imoralidade sexual, para vocês não ficarem tentando frear o que vocês não conseguem, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Glória a Deus, igreja. Deus, quando criou a humanidade, ele virou para o homem e disse o seguinte: sede fecundos. Ele colocou no homem o desejo sexual. Colocou na mulher o desejo sexual. E esse desejo pode ser plenamente atendido dentro do casamento. E é isso que Paulo está falando. Cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido, para que ali, neste ambiente, os dois, vivam uma vida de alegria, de satisfação sexual. Versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O que Paulo está dizendo aqui? Que o sexo dentro do casamento é direito. Glória a Deus, igreja. Quem é casado aqui? Tem um montão de gente que é casada ali atrás, não levantou a mão, está com vergonha. O sexo dentro do casamento é direito. E Paulo, em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: olha, você homem, trate de fazer sua mulher alegre nisso aí, tá? Faça favor de fazer sua mulher sorrir. Você entendeu o que eu quis dizer, né? É dever seu fazer isso para ela. E o contrário também. Meus amados, tem um teólogo exegeta muito renomado no nosso meio, homem de Deus, ele chama Gordon Fee. Ele diz o seguinte, que provavelmente o que estava acontecendo em Corinto, existiam as mulheres escatológicas. Mulheres escatológicas, mulheres que viviam como se o mundo fosse acabar. Vocês lembram quando Jesus disse que nós seremos como os anjos? Vocês lembram disso? E a Bíblia, e Jesus disse que os anjos não se casam. E muitos estavam esperando Jesus voltar naquela época ali. E as mulheres casadas, não, tem que consagrar, tem que ser como um anjo, né? Já fala a língua dos anjos. Vocês estão lembrados do orgulho espiritual? Do orgulho intelectual? E aí, sabe os homens do capítulo 6 que estavam subindo o monte no templo pagão para ter relações com as prostitutas? Provavelmente eram os esposos dessas aqui, meu querido. As esposas, vamos santificar o Senhor. Meu querido, você tem que entender que na cultura romana, a mulher era tratada muito diferente da cultura judaica. A mulher podia se separar do marido a hora que ela quisesse. Existia a sexualidade, a sensualidade, era outra coisa, era um trem diferente. A sociedade romana era diferente, meu querido. Era diferente. Se você acha que aqui no Brasil com funk é ruim, você está na sua casa e o seu vizinho está ouvindo aquele trem ruim, imagina você na sua casa lá, sai no portão, e as prostitutas passam assim e chamam seus maridos, vamos lá no templo cultuar Afrodite. Era assim que era o ambiente dessa igreja. Tá? Era assim. Tá bom? Então, meu querido, numa sociedade onde a perversão era tanta, Paulo dá o jeito de falar, faça um favor de, na área sexual, dentro do casamento, cada um proporcionar felicidade para o outro.
corpo do homem pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao homem. O sexo é direito e deve ser bem feito. Amém, homens de Deus? É muito fácil, vou falar exclusivamente para os homens aqui agora. A nossa parte é muito fácil, meu querido. Capricha com a sua mulher no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Dá um jeito de caprichar, meu querido. Eu sei de mulher que nunca chegou lá. Com marido crente? Com marido crente? Você é um leão sem juba, meu querido? Faça o favor. Sabe? Isto é sério diante do Senhor, porque o Senhor criou isso. A parte que a mulher sente prazer, foi o Senhor que criou. Glória a Deus, igreja. E a parte que o homem sente prazer, foi o Senhor que criou para a diversão, porque o sexo, aqui no texto, este texto já mostra para a gente que o sexo não é só para procriar, é para a alegria mesmo do casal. É para os dois terem felicidade. Glória a Deus, igreja. Pastor, no dia de ceia, é a palavra de Deus, foi o Espírito Santo que escreveu isso aqui. Não vem com farisaísmo para o meu lado não, viu, meu irmão? E aqui, eu não vou ensinar você a tomar banho de roupa e dormir e fazer sexo com um lençol e um buraco no meio, não. Tá? Seja pleno. Você é casado? Capricha na coisa aí, meu querido, minha querida. No nome de Jesus. Isso é falsa espiritualidade. Tá? Isso é hipocrisia, falsa espiritualidade. E aí Paulo abre uma exceção. Ok, né? Vocês estão achando aí, tá bom. E aí, por um tempinho, tá? Por um tempinho, vocês não têm o domínio próprio. Vocês não têm, por um tempinho. Depois unam-se novamente, porque vocês não têm o domínio próprio. Vocês já casaram, já têm vida sexual ativa, então fica aí neste propósito. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Pouco tempo. Tá? E eu quero dizer, meus queridos, eu cresci no meio da igreja, assim, crescendo em pastores. Eu vi muito pastor falar que no dia que ele fosse pregar, ele nem via a esposa dele. Tem nada de mais santo nisso aí não, meu querido. Não tem nada de mais santo nisso não. Sabe? Eu vou te falar uma coisa ali, na hora que você estiver lá, meu querido, você pode glorificar o Senhor, faz uma oração rápida lá, oh glória, aleluia. Amém, igreja? Você está entendendo? Eu oro em todo quanto é lugar, eu oro sentado no meu trono, sabe? Deus fez tudo isso para a glória dEle. Isso é falsa espiritualidade. Tá bom? É lógico que com reverência ao meu Senhor. Ele é Deus e eu sou homem. Reverência, mas eu vou glorificar a Deus por causa das coisas boas que Ele me deu. Amém? E Paulo, versículo 6, digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo isso como concessão, né, talvez você vai ligar aqui, exceto por mútuo consentimento. Não, Paulo está dando uma ordem aqui, meu querido. Né? E digo isso como concessão, provavelmente está ligado ao gostaria, do versículo 7. Né? Gostaria, né? Esta é a concessão, né? Gostaria que todos os homens fossem como eu. Aqui Paulo dá a preferência dele, e não está dando um mandamento. Gostaria. Gostaria que todos fossem como eu. Mas ele fala o seguinte, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. O que Paulo acabou de falar aqui? Que o dom do celibato é um dom. Jesus disse isso para Pedro. Mas o desejo sexual também é um dom. Um de um modo, outro de outro. É isso que Paulo está falando. Que os dois são dom de Deus. Então Paulo está falando para esta igreja que queria alcançar uma espiritualidade proibindo o sexo,
proibindo o casamento. Não, peraí, não, vocês não estão entendendo que foi Deus que criou isso tudo? Foi Deus que criou tanto o eunuco, né, aquele que nasce eunuco, quanto aquele que nasce com desejo sexual? Isto vem de Deus, então preste bem atenção. Eu tenho a minha preferência, não distorçam as minhas palavras, não distorçam a minha preferência, não misturem as coisas. É isso que Paulo está querendo dizer aqui neste texto, meu querido. Mas aqui no versículo 8, ele vai falar o seguinte: digo, porém, aos solteiros, e às viúvas, olha, minha preferência é que vocês permaneçam como eu. Mas se não consegue controlar-se, deve se casar, pois é melhor casar-se do que viver, do que ficar ardendo de desejo. O que Paulo está falando? Olha, solteiros e viúvas, eu tenho a minha preferência. Preste bem atenção no meu ensino. Eu tenho a minha preferência. Mas se vocês não têm um dom do celibato, casa. Se vocês não conseguem se controlar, se case. Você quer reviver o resto da vida abrasado? Você quer viver o resto da vida abrasado? Não, tenha a sua própria mulher, tenha o seu próprio marido. Paulo está dizendo, quem não tem o dom do celibato deve se casar. E a igreja, ao longo da história, fez estrago com este ensino aqui. Trocaram é bom por eu quero, é mandamento. Trocaram eu penso de Paulo, quando Paulo diz eu penso, eu acho que é bom, por mandamento. E aí vocês veem o que acontece por aí afora. Entre os celibatários da igreja aí, né? Homossexualismo, pedofilia. Né? A igreja fez um estrago com essa palavra aqui, meu querido. Fez um estrago, e tudo por conveniência, por causa de herança, por causa da morte do sacerdote, por causa da família. Não, a Bíblia diz claramente, você não tem o dom do celibato, se case. Versículo 10, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Paulo está querendo preservar os casamentos aqui. Os casamentos estavam por um fio na igreja de Corinto. E aí ele coloca um freio nisso aí. Não, o sexo é dom de Deus, e o desejo é dom de Deus. Então o Senhor Jesus tem um mandamento para vocês, viu, igreja? Este mandamento vem direto de Jesus. A esposa não se separe do seu marido. Lembrando que na cultura romana, no Império Romano, a coisa era bem diferente para a mulher do que era no Império, em Jerusalém, ali aos redores ali do povo judeu ali. Lá em Jerusalém, Jesus vai direto nos homens. Porque era muito raro vir da mulher à disposição para o divórcio. Por isso que Jesus bate nos homens. E aqui Paulo, ele bate nos dois, homem e mulher. Não se separem. O Senhor está mandando isso. E ele está falando entre dois crentes, ele está falando do casal cristão. O casal cristão não deve se separar. Por que, pastor, o casal cristão não deve se separar? Lembra lá do Sermão da Montanha? Das bem-aventuranças, das características das pessoas que fazem parte do reino de Deus. Quebrantado de espírito, olha a profundidade disso. Pacificador, fome e sede de justiça, misericordioso, humilde diante dos homens, perseguidos por causa da justiça, perseguidos por causa de Cristo, manso.
Essa é a característica do servo de Deus. Mas aí Paulo admite que pode acontecer. Vai saber, né? Lembrando aqui no contexto aqui de ascetismo, de pessoas radicais, de repente, o homem, eu quero me consagrar, a esposa, e a mulher, eu também quero me consagrar. E os dois começam a se consagrar, entre aspas, né? Consagrar entre aspas aí. E aí, de repente, os dois gostam e se separam. Né? Ou um contexto pior do que esse, o divórcio acontecer, aí Paulo fala, se acontecer, vocês não vão se casar de novo com uma outra pessoa. Dois cristãos se divorciar por um motivo que Jesus não permite, se divorciaram por um motivo que o Senhor Jesus Cristo não permite, e casar de novo, sabe o que Jesus fala sobre isso, meu querido? Está lá no Sermão da Montanha, lá no finalzinho do capítulo 5. O Senhor Jesus Cristo fala para os homens, porque naquela época lá os homens largavam a mulher por qualquer coisa. E o Senhor Jesus Cristo fala o seguinte: se você abandonar a sua mulher e casar com outra, você cometeu adultério. E você está expondo a sua mulher a cometer adultério também. E quem casa com a mulher que foi, né, que passou pelo divórcio, pelos motivos que Jesus não permitiu, vai cometer adultério também com ela. O que Jesus está falando aqui? E que Paulo está dizendo aqui? Se vocês se casarem de novo com outra pessoa, vocês vão cometer adultério e automaticamente vai ter que ser expulso da igreja. Imagina a cena aqui, meu querido. Imagina a cena aqui na igreja Batista Irmão, um casal aqui da igreja. Aí, briga. E a gente tenta, né, mas aí a coisa está num nível tal, os dois se separam. E continua frequentando aqui a igreja. A gente aceita como irmão membro. Mas de repente, chega o fulano de tal, né, o Frederico, com a Frederica. Né? E a Fiorentina fica aqui, olhando para o Frederico com a Frederica. Aqui na igreja de Batista Irmão, sabe o que a gente vai fazer? Frederico, sai da igreja no nome de Jesus. Está entendendo? Sabe por quê? Se separou por um motivo que Jesus não permite. E quer esfregar isso na cara da igreja? E quer esfregar isso na cara da igreja? Aqui não. Glória a Deus, igreja. Entenderam? Jesus dá exceção. Mas se isso não... E olha, até em caso de né, violência contra a mulher, até em caso de adultério, nós vamos procurar reconciliação. Como pastores, como igreja, nós vamos fazer isso. Entendeu? Por causa lá do Sermão da Montanha, bem-aventurados, quebrantados, Deus pode fazer milagre, e a gente acredita em milagre de Deus. Glória a Deus, igreja. Se Deus me perdoou, né, nós temos que perdoar também. Contudo, sabemos que a situação pode piorar, e tem muitas variantes. Tá bom? Mas se divorciarem por motivo que Jesus não permite, que não abre exceção, não vamos aceitar novo casamento aqui não. E Paulo deixa bem claro aqui. Se acontecer o divórcio, permaneça sem casar. Tá bom? Permaneça sem casar. Ou então, reconcilie com seu marido. Eu estou lendo a palavra de Deus aqui? E o marido não se divorcie da sua mulher. Versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isso e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ela se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe.
Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? E aqui Paulo vai para o outro grupo aqui. Lembrando que essa igreja aqui, quando Paulo escreveu para essa igreja, provavelmente essa igreja tinha uns 15 a 20 anos de idade. Por aí, entre 10 a 20 anos de idade. Por aí. Eu acho que foi na segunda ou na terceira viagem missionária de Paulo. E aí a mulher recebia Jesus como Salvador e o homem não recebia. E era comum casais mistos. Entendeu? Era comum isso aí. Casal misto. Conversa está atrapalhando aqui. Era comum casal misto aqui na igreja. E aí o que acontece? E agora, Paulo, eu posso divorciar, não posso? Eu posso divorciar? Paulo, não. Se o seu marido ama você, quer viver com você, fica com ele. Se a sua mulher ama você e quer ficar com você, apesar de você ter convertido, fica com ele, porque era comum naquela época, meus amados. Quando a pessoa abandonava, o casal adorava um Deus. Quando a pessoa abandonava para servir outro Deus, as religiões, as outras religiões, algumas religiões, exigiam o divórcio. E Paulo fala que no meio cristão não. No meio cristão não pode. Se o outro quer viver junto, Paulo fala, viva junto. E Paulo explica o porquê. Por que disso? Porque o marido é santificado no convívio com a mulher, e a mulher é santificada no convívio com o marido. De outra sorte, seus filhos seriam impuros. E o que significa isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Minha querida irmã, meu querido irmão, se você for um bom marido, se você for uma boa esposa para o seu marido, aquela mulher que Pedro escreve lá, né, que a mulher que tem um marido incrédulo, está lá na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, né, ganhe ele pelo exemplo, pelo bom comportamento. Se você for uma boa mulher, na área sexual, por exemplo, seu marido não vai ficar procurando na rua. Seu marido não vai ficar procurando na rua. De certa forma, você vai estar santificando ele. Não é salvação que Paulo está falando aqui, porque no entendimento paulino, meu querido, salvação só mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo. E isto é individual. Glória a Deus, igreja. Mas há uma certa santificação. E através da convivência, você ali firme e perseverante na presença de Deus. Firme e perseverante. Né? O seu bom procedimento vai contagiar. Sabe? Agora, se você for aquele santo farisaico, né? Vira crente. Vai influenciar nada, tá? Mas através do exemplo, através da vida piedosa, do quebrantamento, da outra face, essas coisas, o cônjuge da pessoa que é crente, que é incrédulo, vai ser santificado. E os filhos também receberão boa influência. E aqui eu vou falar de uma outra doutrina que é a seguinte. Você sabia que a Bíblia deixa entender que existe níveis de inferno? Níveis de castigo? Está escrito lá em Lucas. Quando o Senhor voltar, né, ali é uma parábola, né, mas isso é uma parábola que demonstra uma realidade espiritual. O servo que sabia a vontade do Senhor, mas e não praticou, vai receber menos chibatados. O servo que era ignorante vai receber menos chibatados ainda. E eu te digo, provavelmente existe o primeiro, quarto, segundo, terceiro, quarto e quinto dos infernos. Né? Quem já ouviu falar quinto dos infernos? Né? Vai para o quinto dos infernos. O quinto dos infernos é o pior lugar. E provavelmente vão estar lá os pastores enganadores, estupradores, assassinos, tá bom?
Tá bom? Essa turma vai para o quinto dos infernos. Né? Mas o marido que foi santificado pela esposa e não converteu, pode ir para o primeiro ou segundo dos infernos. Você está entendendo, meu querido? Isto vem de mim. Paulo não está falando isso aqui não, tá bom? Deixar isso bem claro. Está entendendo? E Paulo fala o seguinte: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, a irmã e o irmão não fica debaixo de servidão. Debaixo de servidão aqui, eu sei que existe concílio e confissão de fé que fala que debaixo de servidão significa a liberação para o novo casamento. Tá? Aqui na igreja, em certos casos, nós permitimos um novo casamento. Tá bom? Admitimos isso aqui na igreja. Mas não por causa deste texto aqui. Debaixo de servidão é um texto muito pobre, porque os reformados, muitos reformados, pegaram esse texto para... Aqui, está vendo? Debaixo de servidão significa está liberado para casar de novo. Não. Para chegar a esta conclusão, em alguns aspectos, em alguns casos peculiares, é um entendimento mais amplo das Escrituras, entendeu? E cada igreja tem o seu parecer, tá? E cada igreja tem o seu parecer para o novo casamento. Mas este texto aqui, debaixo de servidão, não significa isso não. O que significa então? Não fica debaixo, o irmão e a irmã não fica debaixo de servidão. Meu querido, Paulo acabou de colocar duas situações aqui no contexto. A situação da mulher que vai amar o marido descrente, que quer viver com ela, e da mulher que vai ser, ou do homem que vai ser abandonado do cônjuge que não é cristão. Paulo está falando o seguinte, olha, nos dois casos, você tem que procurar permanecer casado, a não ser que o outro não queira, aí você insiste um pouquinho lá, né, fala, vamos continuar, não quer, então deixa ele ir. Então Paulo está dizendo, não fica debaixo de servidão, que é tentar manter o casamento, no qual o outro não quer ser casado, permanecer casado. Deu para entender? Glória a Deus, igreja. E Paulo fala, deixa ele ir. Eu sei que isso é muito insensível, pastor. Ainda mais hoje, onde né, os homens deixam as mulheres e trocam para o outro, isso fere muito as mulheres, sabe? Mas eu quero te lembrar da mulher samaritana que teve 5 maridos. E Jesus disse para ela o seguinte, eu tenho uma água para você, se você beber, você jamais terá sede. Agrada-te do Senhor, e você será completo. Viu? Não coloque a sua felicidade em homens ou em mulheres. Quantos casais, meu filho, eu já vi casal crente casar, isso é mais raro acontecer. Bem mais raro acontecer. Casal crente casar e o cara aprontar com a mulher ou a mulher aprontar com o cara. E aí ele colocou, ou ela colocou tudo no outro. E a pessoa ficou anos e anos e anos prostrada. Meus queridos, devemos sim amar as nossas esposas, amar, mas com sobriedade. Glória a Deus, igreja. Para que jamais a nossa rocha, a nossa estrutura, o nosso alicerce, seja homens, e sim seja o Senhor Jesus Cristo, porque vai bater o vento, vai bater a tempestade, mas se você estiver firme em Jesus Cristo, e a sua felicidade em Deus, você não vai cair. Glória a Deus, igreja. Mas aí eu te pergunto, onde está a sua felicidade? Onde está a sua alegria? É muito importante que isso esteja claro no seu coração.
E Paulo fala, deixa aí, não fica debaixo de servidão, não. Deus nos chamou para vivermos em paz. E o que significa isso? Olha, serve para os dois casos. Dos dois casos que Paulo acabou de falar aqui. Se a mulher é crente e o outro não é crente, e ela quer se divorciar, vai ter problema. Vai ter problema para desfazer o casamento, porque o cara que não é crente vai ficar, oh, mas eu te amo, vive comigo. Aí Paulo, não, vivam em paz aí, ó. Não, minha querida, continue casado com ele. Né? E o contrário também, a mulher crente, né, e quer manter o casamento e tal, e o outro não quer, e Paulo fala, vive em paz também. Né? Se ele está determinado aí, não torne a coisa traumática, não. Deus nos chamou para vivermos em paz, segue a vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus nos chamou para vivermos em paz. Serve para as duas situações aqui. E ele fala, no versículo 16, você mulher, como sabe se salvará seu marido, ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? E isto, meu querido, Paulo parece que ele faz de propósito aqui, porque é uma frase muito enigmática. Mas eu te falo, ela se aplica também às duas situações. Parece que Paulo foi enigmático aqui de propósito. Né, para deixar a coisa para as duas situações. Porque, mulher, você é crente, o outro não é crente, e ele te ama. Pode ser que você salve ele, você seja o instrumento de Deus para salvar ele. Então não deixe ele não, porque ele já é santificado através da sua vida. E ele pode ser salvo por você, através da sua vida. Pedro escreve sobre isso. Não é garantido, deixar isso bem claro. Não é garantido. E Paulo realmente ele lança uma pergunta aqui e ele não dá resposta, porque realmente não é garantido. Como também pode ser que ele não seja salvo. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, se ele quer viver com você, vive em paz com ele. Ele vai ser santificado e pode ser que você salve ele. Se ele não quer viver com você, quer te largar, deixe ele ir, viva em paz. Não é garantido que você vai salvar ele. Glória a Deus, igreja. Meus amados, se tem um pastor prometendo que existe uma fórmula para converter alguém, me apresente esse pastor, que eu vou pegar a fórmula dele e vou converter um montão de gente. É mentira, meu querido. É mentira. Pode ser, sim, pode ser. No seu lugar, você que tem um marido que não é cristão, no seu lugar eu oraria mesmo, pedir a Deus, seria exemplo. Se eu tivesse uma esposa que não fosse cristã, seria exemplo, oraria a Deus, permaneceria casado, se ela quisesse ficar comigo, tal, porque, olha, pode ser que Deus salve. Faria isso. Mas não é garantido. E é isso, e eu não vou enganar vocês. Glória a Deus, igreja. Versículo 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se puder conseguir liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve viver, deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Aqui Paulo não vai falar mais sobre dom, vai falar sobre condição. E aí ele fala, olha, foi você chamado casado, fique casado. É ordem do Senhor. O casamento é valioso diante de Deus. Foi você chamado sendo circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Na época já existia a cirurgia para desfazer a circuncisão.
sabemos que um jovem, um homem judeu, para subir diante da sociedade romana, ele devia desfazer a circuncisão. Ele deixava de ser judeu, desfazia a circuncisão, e aí ele podia subir. Ou de repente o judeu se converteu a Cristo, e está vendo um montão de gente que não é circuncidado, servindo ao Senhor, e ele queria desfazer a circuncisão dele também. Paulo, não, fique aí do jeito que o Senhor te chamou, não desfaça. E nem o circunciso se circuncide. Aí Paulo fala de condição que a pessoa pode permanecer tranquilamente ao longo da vida dela, como também pode mudar. Ele fala, olha, permaneço na condição que o Senhor chamou. Mas existem condições que você pode mudar. Naquela época existia escravidão, e lembrando os irmãos aqui que a escravidão aqui não é igual a escravidão que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. Era uma escravidão diferente, era algo parecido que hoje um relacionamento de patrão com empregado. Tinha uma certa diferença, mas era isso aí, mais ou menos isso aí. Tá bom? E Paulo fala, não se preocupe com isso, mas se você tiver oportunidade, desfaça, né? Seja livre, tá? Procure a liberdade. Mas aí Paulo vai dar um princípio muito importante, e é um princípio maravilhoso. Meu querido, você é casado, você é solteiro, você é escravo, você é livre, você é rico, você é pobre. Se você serve a Jesus, você agora é escravo de Jesus. Glória a Deus, igreja. Se você agora serve Jesus, você é escravo de Jesus. Vamos supor que um rico se converta, né? Ele tem que virar pobre? Não. Ele tem que ir lá manter os seus negócios com honestidade. Se ele era materialista, deixar de ser materialista. Ajudar os pobres, ser rico para com Deus. Ajudando os pobres. Não dando o que sobra para a casa do Senhor, né? Ele vai ter uma série de coisas que ele vai ter que seguir. Ele não pode viver com o coração neste mundo, com o coração nos negócios. Então ele vai ter que aprender a ser escravo de Cristo. Nenhum homem é livre. Ou é escravo do pecado, que leva à morte, ou é escravo de Cristo, que dá vida abundante. Eu sou escravo de Cristo, e você? E Paulo dá este princípio, e Paulo fala uma coisa muito interessante aqui. Não se tornem escravos de homens. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não está falando, se você é livre, vai lá e se venda e se torne escravo. Não. Ele está falando aqui o seguinte, olha, não ceda à pressão social. Não se importe com a opinião alheia em coisas que os outros homens não devem se meter. Se você está sendo menosprezado porque é circuncidado, Paulo fala, deixa isso para lá. Não entra aí na pressão popular para você desfazer a circuncisão, não. Se você é casado, não entra na pressão aí da igreja, falando que o casamento é um estilo de vida inferior de se viver. Não entra nisso não, né? Não entra nessa pressão não se torne escravo de homens. A única opinião que importa, meus amados irmãos, é a opinião de Jesus. Glória a Deus, igreja. Certo é que a igreja deve intrometer na vida dos irmãos quando nós estamos ultrapassando, algum de nós está ultrapassando a lei de Cristo. Aí a gente vai lá e fala, meu irmão, você está desobedecendo Jesus. Agora, coisas que não diz respeito ao irmão, a gente não tem que ficar se metendo na vida do irmão não, tá? Glória a Deus, igreja. Sabe? A sua opinião, o seu gosto é o seu gosto, meu querido. A sua preferência é preferência. Sabe? Não coloca peso nos ombros do irmão, peso que o Senhor Jesus Cristo não colocou não, que os fariseus eram mestres nisso. E aqui estava sendo colocado um peso em cima da igreja. E aí, Paulo vai tirar o peso agora dos solteiros e das viúvas. Ele vai tirar o peso de cima deles agora. Vai calar a boca dos legalistas, dos ascéticos. E vai explicar o porquê ele prefere
Ele prefere, não está mandando. Ele prefere que o homem fique sem tocar em mulher. Ou seja, não se case. Ou o homem ou a mulher, né? Quando Paulo fala uma coisa para o homem, é para a mulher também, vice-versa. Paulo, ele fica, né, costurando a coisa. Aqui, por exemplo, quanto às virgens, é quanto os virgens também, até no próprio texto vai falar. E ele vai explicar isso no versículo 25. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor? Mas dou o meu parecer, é opinião. Quando Paulo, lá para trás, digo, isso o Senhor não disse, mas eu estou dizendo, é mandamento. Digo eu e não o Senhor, aquilo é mandamento, está lá atrás do texto. Aqui não, aqui é meu parecer, quando ele fala meu parecer, penso, é bom, é opinião, tá bom? Saiba diferenciar. Mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-lo disso. Eu quero dizer que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam das coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor, mas um homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santos no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar ao seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? As pessoas virgens, vou dar minha opinião, permaneçam como estão, né? Permaneça como você está, fique solteiro, esta é a minha opinião, esta é a minha preferência. E você que é casado, fique casado. Por quê? Eu tenho essa preferência. Porque a coisa vai apertar. Porque vai vir perseguição. Porque vai vir problema. E quem estiver solteiro diante da dificuldade, vai largar na frente. Quem tiver menos carga nos ombros, vai correr mais rápido. O próprio Jesus disse, né? Que vocês vão ser perseguidos, vão ter que sair de uma cidade para outra, a coisa vai apertar. E para a igreja ali na época estava apertando, e Paulo estava percebendo isso. E Paulo tinha uma preferência, olha, o tempo está chegando e a coisa vai apertar tal que os casados vão ter que viver como se não estivessem casados. Aqueles que têm posses, olha, vai ser confiscado. E os que choram vai ter que tirar força de onde não tem. Porque a coisa vai apertar. E quem estiver solteiro vai largar na frente. E quem estiver casado vai ter que aprender a viver como se não estivesse casado. Meu querido, imagina o contexto, você é casado, naquela época lá, chega lá e prende o seu marido. Acabou o casamento, meu querido. E é isso que iria acontecer com a igreja. Sabe? Estava lá tranquilo, vivendo, a esposinha, né? O marido varrendo o terreiro, a esposa lá na cozinha. Chegava o Império Romano, confisco tudo. Ou baixava um decreto que a igreja tinha que fugir de uma cidade para outra. Como aconteceu. Então é com isso que Paulo está preocupado aqui. E ele fala, olha, porque a pessoa que é casada, ela cuida das coisas deste mundo, e mundo aqui não é pecado, o mundo é
é coisas rotineiras da vida. E Paulo disse, não, as coisas rotineiras da vida vão acabar. E vocês vão ter que aprender a viver como se não estivesse casado. Fique casado, mas vão ter que aprender a viver como se não estivesse casado. Passar um tempo longe do marido. E outras coisas que iriam acontecer. E é isso que Paulo está preparando a igreja. Né? E ele deixa bem claro, não quero colocar restrição, não é mandamento, é a minha preferência. É a minha preferência. Versículo 36. Se alguém acha que não estará tratando sua filha como é devido, e que ela está numa idade madura, pelo que se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso não peca. Deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade, e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Olha, tem uma complicação neste texto aqui. O que significa sua filha? Né? É filha mesmo? É o pai com a filha? É aquela coisa, né, do pai arrumar casamento para a filha? E na época lá, meu querido, não era comum isso nas classes mais baixas. Não era comum isso. Isso existia nas classes mais altas. Né? Proibia-se o casamento entre classes diferentes, aquela rico com pobre, aquela coisa toda, famílias inimigas. Então os pais participavam mais. Sua filha aqui significa noiva. Sua noiva. Tá? Por quê, pastor? Olha o versículo 37 aqui. Contudo, que se mantém firme no seu propósito, não é dominado por seus impulsos, mas domina a sua própria vontade, e resolveu manter sua filha. Espera aí, impulsos sexuais do pai aqui tem que ser refreados para que a filha não se case? É meio complicado isso aí. E o próprio sua filha, segundo os grandes exegetas bíblicos aí, se encaixa perfeitamente em noiva. Então, provavelmente, Paulo está tratando aqui de noivo e noiva. E ele fala o seguinte, olha, se sua noiva está... Olha, se você acha que vai menosprezar sua noiva, e ela já está numa idade madura, e você também se sente obrigado, né, e se sente obrigado aqui, o que é isso aqui? Né, a coisa está esquentando aqui no namoro, eu quero ela me quer, ela está madura sexualmente, né, madura tem a ver com sexualidade, tá? Se case. Paulo está falando novamente, olha, se você não tem o dom do celibato, se case com a sua noiva. E ele fala aqui, deve permitir que se case. Provavelmente isso é para a igreja. Deve permitir que se case. Não enche o saco do noivo e da noiva não, deixa eles casarem. Faça como achar melhor. Não é pecado. Vai ter problema diante da perseguição, mas não é pecado. Contudo, que se mantém firme no seu propósito, não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter sua filha, solteira sua filha, este também faz bem, de modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. O que Paulo está dizendo aqui? Você está noivo, mas você descobriu que é celibato, que tem o dom do celibato. Melhor coisa que você faz é não casar. E Paulo parece, né, não, pastor, vai desmanchar o noivado, a moça vai ficar triste. Não, minha querida. Imagina o cara chegando para a mulher e falando o seguinte, olha, eu consigo viver sem sexo. Eu não gosto muito da coisa, não. Ele está fazendo favor para ela. Entendeu? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vai estar fazendo muito bem, porque você vai privar a mulher da infelicidade e também você estará melhor diante das perseguições. Então Paulo, ele não poupa, ele não, como é que fala? Ele não deixa de falar.
faz bem. Desfaça o noivado. Desfaça o noivado. Né? Você vai fazer muito bem. O rapaz que casar com a noiva, tem desejo sexual e casa com a noiva, faz bem, mas o outro, né, diante das circunstâncias dele e da vida, né, faz melhor. Então Paulo tinha uma preferência sim, mas tem um contexto. Tá bom? Então, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com alguém que quiser. Contanto que ele pertence ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus queridos? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está reafirmando, né, que o casamento é até a morte. Glória a Deus, igreja. E, dentro desse casamento sadio, a mulher vai estar ligada ao marido até morrer. E ela estará livre para casar com quem quiser. Desde que seja crente. E aqui vem a doutrina, contanto que ele pertence ao Senhor. Vem a doutrina para que a gente não permita os nossos jovens namorarem pessoas que não são cristãs. Porque no contexto que o evangelho entrou, aí sim pode acontecer. Pessoas se convertem e o marido não é incrédulo. Né? Mas, espera aí, você é cristão, né? E vai procurar alguém que é incrédulo para casar, para ter a união mais íntima que existe na vida, com uma pessoa que não tem os mesmos valores, que não tem um propósito de vida? Meio complicado isso aí, né? Mas Paulo deixa bem claro que está livre para casar. Sabe? Crente casado com crente, fique casado. Crente casado com não crente, fique casado. Se é viúvo, se é solteiro, é livre para casar com quem quiser. E Paulo vai dar um tapinha de luva aqui, né, para esse povo que se achava espiritual, para este povo que queria uma espiritualidade tal, alcançando ela através de abandonar seus casamentos, de viver como os anjos, né? Nós somos espirituais, lembra-se do orgulho espiritual. Para dar um tapinha assim de luva. Eu tenho o Espírito do Senhor. Penso que eu tenho o Espírito do Senhor. Paulo vai, né? Ele dá uma indireta bem sutil aqui. Né? Penso que eu tenho o Espírito do Senhor. Não é isso que está escrito? Né? Ele está sendo um pouco irônico aqui. Né? Paulo, durante a carta, para com os espirituais, ele vai ser irônico várias vezes. Tá? Ele fala, dou graças a Deus que eu falo mais em língua do que vocês. Né? E várias outras coisas para calar a boca desses orgulhosos espirituais. Que queriam colocar um peso pesado em cima da igreja, fazendo mulheres, casais cristãos, praticarem aquilo que não é devido, casais que eram casados com incrédulos, quererem separar e proibir o casamento entre viúvas e solteiros. Aplicação rapidamente para nós irmos para a ceia. Está cansado aí, meu querido? Quem está cansado, levanta a mão. Pastor, que pregação. Não, meu Deus, tem ceia ainda. 40 versículos, mas vou terminar 8:30, você vai ver. Aplicação. Ascetismo é pecado. Não coloque peso em cima dos homens. Se você tem uma preferência, a preferência é sua. Ascetismo é pecado. Deus criou alimento para nós usufruirmos dele. Deus criou o sexo para nós usufruirmos dele. Glória a Deus, igreja. Nada de tomar banho com roupa ou praticar relações com buraco no lençol. Glória a Deus, igreja. Deus fez esse negócio aí para você sentir prazer mesmo e dar glória para Ele. Outra aplicação, o sexo é direito daqueles que estão casados. É direito. É direito, meu querido, minha irmã, em Cristo, você receber algo bom do seu marido. E ele te dá prazer, e vice-versa.
Então faça favor, viu os homens de Deus, leões aqui, não seja leão sem juba. Seja um homem de verdade e dá prazer para sua mulher no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Você que é casado com o descrente, evangelize o seu marido ou a sua mulher. Santifique a vida dele, ganha ele através do exemplo, não através de farisaísmo, discussões, aprenda da outra frase. Ganhe ele através do exemplo no nome de Jesus. E cada um viva segundo o dom que Deus deu. Tá? Viva. Se você, jovem, é celibato, viva assim. E ninguém da igreja fica enchendo o saco dele, perguntando, que dia que você vai casar? Tá bom? Que dia que você vai casar? O cara é celibato, você está obrigando ele a casar e vai fazer a mulher dele infeliz? Deixa o jovem viver a vida dele, se ele está pecando é outra coisa. A igreja deve corrigir. Tá? Porque é sempre assim. Que dia você vai casar? Que dia que você vai ter filho? Que dia que você vai aposentar? Que dia que você vai morrer? Para de se intrometer na vida dos outros. Glória a Deus, igreja. Não coloque fardo, o seu gosto, a sua preferência. Jesus Cristo tem mandamento, o apóstolo Paulo tem mandamentos, entendeu? E só dentro deles que nós devemos agir como igreja. Tá bom? Só dentro deles. Tá? Chega de pressão social. E você, não ceda à pressão social de ninguém. Não se torne escravo de homens. Não se importe com a opinião alheia daquilo que para Jesus Cristo não importa. No nome de Jesus, fique de pé. Glória a Deus, igreja. Meus amados, aí você pergunta, pastor, dia de ceia, o senhor pregou sobre sexo, sobre prazer? Sabe por quê, meu querido? Porque na ceia, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Na ceia, a gente proclama que Jesus Cristo é o nosso Salvador, amém? O sangue dele nos salvou. Mas na ceia nós também proclamamos que Ele é o nosso Senhor. E tudo que o Espírito Santo de Deus escreveu como ordem para as nossas vidas, faz parte do senhorio de Cristo. E quando nós tomamos a ceia, nós declaramos, eu vou obedecer a Jesus Cristo, eu vou fazer a minha esposa feliz, eu vou permanecer casado com ela para sempre, eu vou viver segundo o dom que Deus me deu, eu vou me preocupar com aquilo que Deus pensa. Quero chamar aqui o grupo de louvor e o pessoal aqui que vai, os diáconos.